Contando, presidente Mozarildo, nesse plenário esvaziado desta quinta-feira, com a sua tradicional benevolência quanto ao tempo. Senador Mozarildo, senador Magno Malta, senador Suplicy, senadora Ana Maria. Enfim, uma luz no fim do túnel do Parlasul. Amélia, meu Deus, é o erro de sempre, não é, senadora? Estou chegando de uma reunião da mesa do Parlasul do Uruguai. E nós acordamos que no dia 11 de novembro teremos a reunião preparatória com o registro da participação dos novos membros do Parlasul e logo em seguida o plenário deliberativo normal com a presença do Paraguai e da Venezuela. Tivemos uma belíssima reunião. Estávamos lá eu e o senador Newton Lima, que é o presidente que me substituiu no comando da seção brasileira do Parlasul. Eu fui indicado para uma vice-presidência em Montevidéu e nós participamos dessa decisão da histórica retomada. Mas não venho à tribuna por isso, senador Mozarildo. Eu venho à tribuna, senhores senadores, para comunicar que eu, o senador Pedro Simão e o senador Randolph estamos ajuizando um projeto de decreto legislativo que susta as resoluções número 4 de 22 de 5 de 2013 e 5 de 23 de 6 de 2013 do Conselho Nacional de Política Energética, a portaria número 218 de 20 de 6 de 2013 e o edital de licitação para outorga do contrato de partilha de produção e respectiva minuta de contrato, publicados no Diário Oficial da União de 3 de 9 de 2013. O nosso presidente Lula, ex-presidente, já disse certa vez, no momento de rara indignação, que nós tínhamos 300 picaretas no Congresso Nacional. Eu não acredito nisso. E não acredito que isto ocorra no Senado. Portanto, com esse decreto legislativo de sustação do leilão de Libra, nós estamos dando a oportunidade a todos os senadores de mostrarem a sua verdadeira face. O decreto é o seguinte: o Congresso Nacional, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, decreta. Artigo 1º. Ficam sustadas as resoluções número 4 de 22 de 5 de 2013 e 5 de 23 de 6 de 2013 do Conselho Nacional de Política Energética e a portaria MME número 218 de 20 de 6 de 2013, o edital de licitação para outorga do contrato de partilha de produção e a minuta do contrato de partilha de produção para exploração e produção, elaborada igualmente pela Agência Nacional do Petróleo, publicados no Diário Oficial da União no dia 3 de 9 de 2013. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. E o ex-presidente Lula, por ocasião do anúncio da descoberta do pré-sal, afirmou que o pré-sal era patrimônio da nação e não era para ser entregue a meia dúzia de empresas. À vista disso, cabe ao Congresso Nacional impedir a realização do referido leilão. Sala de sessões, Roberto Requião, Pedro Simão e Randolph Rodrigues. Com a anuência da mesa e solicitando um pouco de flexibilidade no tempo pela importância do tema, quero passar a ler a justificativa do presente decreto legislativo e, através da TV Senado e da Rádio Senado, levar essa justificativa ao conhecimento da nação. O Brasil precisa encontrar formas de equacionar sua necessidade de obter receitas que não sejam através de leilões, pois a Petrobras domina a tecnologia, tem os recursos necessários e já descobriu mais de 60 bilhões de barris no pré-sal. Tupi, 9 bilhões. Iara, 4 bilhões. Franco,
9 bilhões. Carioca, 10 bilhões. Sapinhoá, 2 bilhões. Libra, 15 bilhões. Área das Baleias, Espírito Santo. Está vendo algum problema com o som do Senado? Eu sinto aqui uma falta de retorno. Não? Não, está normal. Baleias, Espírito Santo, 6 bilhões. Outros menores, 5 bilhões. Estas descobertas somadas aos 14,2 bilhões existentes antes do pré-sal dão ao país uma autossuficiência superior a 50 anos. Assim, o país pode, de forma mais racional e em seu interesse, explorar todo o pré-sal sem assodamento. Nenhum país soberano, independente, leiloa petróleo já descoberto. Aliás, Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia: a nação que possui petróleo em seu subsolo e o entrega a outro país para explorar, não zela pelo seu futuro. Aqui não se trata nem mais de explorar, mas de desenvolver a produção de campo perfurado, testado e comprovado. O campo de Libra foi adquirido pela Petrobras para aumentar o seu capital por participação da União através da cessão onerosa de 7 blocos para a Petrobras por conta da Lei 1276/10, onde deveria extrair os estimados 5 bilhões de barris. A Petrobras pagou à União por esses blocos. Quando perfurou o Campo de Franco, encontrou reserva de 9 bilhões de barris. Quando perfurou Libra, achou reserva da ordem de 15 bilhões de barris, o que ultrapassou o limite de 5 bilhões de barris. Junto com o Campo de Franco, que lhe é interligado, revelaram-se reservas de cerca de 24 bilhões de barris. Esta, sem dúvida, é uma área de energia do mais alto interesse estratégico para o país. Pela Lei 12351/10, em seu artigo 12º, a ANP deveria negociar um contrato de partilha com a Petrobras dos 19 bilhões excedentes aos 5 bilhões cedidos, mantendo esta riqueza no país, para o bem do povo brasileiro. Ao invés disso, a ANP tomou o campo da Petrobras e o está leiloando. É algo inédito no planeta Terra. Nem país militarmente ocupado leiloa petróleo já descoberto. A Petrobras não foi ressarcida das perfurações de Libra e Franco. E nem é isso que se busca. Mas tal fato corrobora a afirmativa de vários diretores de que Libra fez parte da cessão onerosa. Assim, a Petrobras teria que desembolsar de imediato 4,5 bilhões para ficar com 30% do campo, ou 15 bilhões para ficar com 100% de um campo que já lhe pertencia. Para se dar uma ideia, 4,5 bilhões é o valor de um sistema de produção com capacidade para 200 mil barris dia e que a empresa poderia estar comprando para produzir Libra. É importante colocar os números em jogo. O governo pode receber algo da ordem de 15 bilhões, que pode dobrar, mas o valor recuperável que o campo de Libra guarda é de 1,650 bilhões, mais de 10 vezes que deixarão de estar sob o controle do Brasil, e mesmo supondo que metade retorne ao país pela lei de partilha, o Brasil ainda assim perderia para as empresas estrangeiras 800 bilhões. A Lei 12351, em seu artigo 1º, seu artigo 18º, estabelece um percentual fixo do excedente em óleo a ser pago à União Federal para definir o vencedor do leilão. No entanto, a Agência Nacional do Petróleo estabeleceu, por conta da portaria do CNPE, uma variação desse percentual em função da produção diária por poço, por unidade de produção e do preço do petróleo, sem que haja dispositivo legal que dê cobertura a esta atitude. E foi além.
O edital criou a possibilidade de o produtor levar grande vantagem sobre a União. A tabela publicada na página 41 do edital explicita esse risco. Quando as condições são muito favoráveis a ambos, produção por poço superior a 24 mil barris dia e o preço do barril acima de $170, o consórcio cede 3,9% de seu percentual para a União. Por outro lado, quando as condições forem muito desfavoráveis para ambos, produção por poço abaixo de 4 mil barris dia e o preço do petróleo abaixo de $60, a União cede incríveis 26,9% do seu percentual de óleo lucro em favor do consórcio. Ou seja, o risco é todo da União. O consórcio não tem risco e é ressarcido em tudo. O bônus de assinatura estabelecido de 15 bilhões, por lei não pode ser ressarcido em nenhuma hipótese. No entanto, a resolução número 5 do Conselho Nacional de Política Energética e o contrato de partilha elaborado pela ANP dizem que o bônus de assinatura será considerado no cálculo do custo em óleo. Isto significa que o bônus será abatido da parcela que o consórcio vai pagar à União, ou seja, o bônus será compensado ao longo do contrato. Isto fere a Lei 12.351 de 2010. A ANP estabeleceu no edital a exigência de operador A para todos os consórcios concorrentes. Senador Mozarildo, por lei, a Petrobras é a operadora única dos campos do pré-sal. Logo, esta exigência é descabida e cria uma ameaça. O governo vem impondo à Petrobras obrigação de importar derivados no mercado internacional e repassá-lo para as distribuidoras internacionais, suas concorrentes, a preços bem menores. E isto vem estrangulando a Petrobras financeiramente, de modo a inviabilizar sua atuação no pré-sal, entregando todo o petróleo para o cartel internacional em detrimento do povo brasileiro, dono desta riqueza. Erra o governo em obrigar e erra a Petrobras em obedecer. Ambos ferem a lei das sociedades anônimas, a Lei 6404 de 76. E a Petrobras ainda transgride o seu regulamento, que proíbe esse tipo de lesão aos seus acionistas não controladores, hoje detentores de 52% de seu capital social. Além do mais, lembramos que as multinacionais exportam o óleo bruto, o que gera prejuízo para o país. Só de impostos, a perda é de 30%, devido à isenção de impostos na exportação, pela famosa Lei Candir. Não refinar no país significa empregos perdidos aqui e geração de empregos no exterior, com a construção e operação de refinarias. O edital, senador Mozarildo, estabeleceu um percentual mínimo de 41,65% do óleo lucro de um campo já descoberto, testado e comprovado. É uma aberração se considerarmos que países exportadores ficam com a média de 80% e o Abu Dhabi, segundo o ministro Lobão, fica com 98%. Ora, o maior campo do mundo atual descoberto, testado e com risco zero não pode ser leiloado nem ter um percentual mínimo tão baixo. Os artigos 2º, 281 e 6º, 6.3 do contrato de partilha do leilão de Libra rezam que os royalties pagos serão ressarcidos em petróleo. Isto é expressamente vedado pelo artigo 42, parágrafo 1º da Lei 12.351 de 2010. Portanto, o contrato desrespeita frontalmente a legislação e fere fundo os interesses do Brasil-nação. A Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis publicou o texto final do edital e do contrato referentes ao leilão de Libra antes do parecer do Tribunal de Contas da União. Ora,
Pela Constituição, o Tribunal de Contas da União é o órgão que representa o Poder Legislativo nas funções de fiscalização contábil, financeira e patrimonial da administração direta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e renúncia de receitas. Ocorre que o edital e o contrato, conforme já mencionado, contém artigos que favorecem os consórcios em detrimento do Brasil e de nosso povo. Os elementos arrolados acima já seriam suficientes para a suspensão dos atos aqui contestados, situação que se agrava diante da recente divulgação de espionagem sobre informações estratégicas da Petrobras, realizada pelo governo norte-americano. É de conhecimento geral que nos computadores da Petrobras se encontram dois tipos de informações estratégicas, imensamente cobiçadas por suas concorrentes: a tecnologia de exploração em águas profundas, o acesso em tempo real das análises geológicas das características físicas e econômicas dos poços e onde existem mais áreas com potencial de produção de petróleo, óleo no pré-sal. A obtenção ilegal de informações estratégicas da Petrobras beneficia, por óbvio, suas concorrentes no mercado internacional do petróleo, dentre as quais a norte-americana Chevron, Exxon e a inglesa British Petroleum e a anglo-holandesa Shell. Se o conjunto de irregularidades detectadas nos atos normativos do certame já eivavam o processo de vícios insanáveis, a comprovação da espionagem norte-americana nos arquivos e comunicações da Petrobras agride a soberania nacional e compromete irremediavelmente a realização do leilão pretendido. Senador Mozarildo, senador Magno Malta, senador Suplicy, na eleição de 2010, a presidente Dilma declarou enfaticamente que o pré-sal era nosso passaporte para o futuro e que entregar o pré-sal era perder dinheiro necessário ao nosso desenvolvimento. O leilão dos campos do pré-sal, particularmente o de Libra, que não tem qualquer risco, é não mais e não menos do que pura entrega. Não foi para isso que nós trabalhamos e votamos na presidente Dilma. Senador Suplicy, com o máximo prazer, aceite sua parte. Prezado senador Roberto Requião, Vossa Excelência, o senador Pedro Simon, que ontem fez um pronunciamento sobre esse tema, o senador Randolfo Rodrigues, apresentam uma proposta de decreto para suspender o leilão do Campo de Libras e, ao mesmo tempo, propuseram que a Comissão de Assuntos Econômicos, juntamente com a Comissão de Relações Exteriores e também a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que está examinando a questão da espionagem feita pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, realizaram, inclusive, sobre atividades, comunicações da presidenta Dilma Rousseff. E, neste requerimento, Vossas Excelências propõem que possa a presidente da Petrobras, senhora Graça Foster, bem como o ex-presidente José Sérgio Gabrielli e ainda a presidenta nacional da Agência Nacional do Petróleo, a presidenta da Agência Nacional do Petróleo, dentre outros, e Vossa Excelência propôs também, acho que um dos dirigentes do Sindicato de Engenheiros da Petrobras, cujo nome Vossa Excelência pode me ajudar a lembrar, para que compareçam em sessão conjunta destas comissões
Espero que isso possa ser feito na semana que vem, dada a responsabilidade e a necessidade urgente de termos as informações sobre o tema. Sobretudo diante das informações de que a própria Petrobras foi objeto de averiguações por parte da Agência de Segurança dos Estados Unidos, é preciso saber se, antes que se realize eventualmente este leilão, se com aquela averiguação, com aquela espionagem, o governo dos Estados Unidos e, eventualmente, empresas norte-americanas vieram a ter conhecimento de itens ou de vantagens que, se não for disponibilizada para todos os demais participantes do leilão, só neste aspecto já haveria aí uma impossibilidade que estaria justificando plenamente a suspensão referida no decreto proposto por Vossas Excelências. Então, eu quero dizer da importância deste esclarecimento que acredito os responsáveis pela Petrobras, inclusive o ex-presidente, a presidente atual e os próprios engenheiros, o representante dos sindicatos de engenheiros da Petrobras, possam nos dar para termos uma noção e uma decisão responsável em colaboração, inclusive, com o governo da presidenta Dilma Rousseff. Senador Suplicy, temos duas questões postas. Esse decreto de sustação dos atos da ANP e do Ministério, que sustam definitivamente o leilão, se baseiam em irregularidades legais e na flagrante agressão aos interesses nacionais. E eu, para esse decreto, vou solicitar à mesa regime de urgência. Já as oitivas, as audiências com as autoridades e os representantes do Sindicato de Engenheiros da Petrobras servirá para avaliarmos o nível de responsabilidade e culpa de cada um e propormos penas. Não é possível que o nosso governo leve para frente todo esse processo. O que nós estamos vendo é uma tendência de entregar os campos de petróleo para colocar petróleo no mercado mundial a preço baixo, prejudicando a OPEP, quando uma posição nacional de verdade deveria ser perfurar através do Estado, com a participação do nosso governo, colocar no mercado a bons preços o necessário para financiar a saúde, a educação e a infraestrutura. Nós estamos entrando num jogo norte-americano de baixar preços no mercado internacional, agredindo a economia brasileira e frustrando possibilidades de solução para problemas de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura, de construção de infraestrutura. E não é isso que nós podemos esperar do nosso governo. Eu, pessoalmente, senador Suplicy, ficaria profundamente satisfeito em não ter sido necessário colocar esse projeto de decreto legislativo. Eu gostaria que a presidente Dilma já tivesse resolvido esse problema, com a rapidez, por exemplo, com que Obama resolve os problemas que afetam os interesses da economia dos Estados Unidos. Nós estamos somando com as multinacionais do petróleo num combate desnecessário ao OPEP e prejudicando o Brasil. Então, vamos às audiências, às oitivas, e eu, o senador Pedro e o senador Randolph estaremos pedindo urgência para a votação desse decreto legislativo. Senador Mozarildo, extremamente grato pela generosidade com que o tempo me foi franqueado nesse pronunciamento, que eu acredito que, pela sua natureza, é extremamente importante para o Senado e para o Brasil. Somos aqueles 300 picaretas sobre os quais o Lula falava,
Ou existe nacionalismo de verdade, interesse público e coragem para defender o país?